Meus amigos, sejam bem-vindos ao segundo episódio de Bancada Fantasy, o vosso podcast semanal de Fantasy League. Antes de começar, agradecer-vos a todos pelo apoio que me deram, pelos conselhos, pelas críticas, pelas sugestões. Como veem, mudamos aqui um pouquinho o cenário para dar mais, para acrescentar um pouco de valor também ao vídeo do podcast, para não ser só ao som. E dizer-vos para continuarem a seguir o podcast no TikTok, no YouTube, no Instagram e para além do Spotify, que sairá pelo menos todas as semanas lá o episódio. Depois dizer-vos que depois destas pausas secantes das seleções, que voltamos aqui ao campeonato e uma semana normal de fantasy, com muito futebol, onde já vamos ter 4 rúbricas que vão fazer parte aqui do podcast. A primeira será o Capitão Seguro, que será aquele jogador que eu terei mais à vontade em apostar, um jogador que à partida será um jogador que nos dará pontos e então com o capitão aqui a poder duplicá-los. Depois, o Capitão Arriscado, que é aquele jogador que poderá ser uma tentativa de pormos a capitão, mas poderá ou ter um jogo difícil ou estar num momento de forma um bocado mais complicado. Depois teremos a Armadilha Fantasy, que será um jogador popular que a maior parte da malta poderá ter e que poderá não ser assim uma boa aposta esta semana. E para terminar, não quer dizer que seja por esta sequência, obviamente. Para terminar, teremos o Scout da semana, que será um jogador assim com um preço mais acessível, um jogador que tem muitos minutos, um jogador que tem um bom calendário e que vale a pena apostar, não só na semana em questão, como também nas semanas seguintes. Vamos lá começar por ordem cronológica dos jogos. Primeiro jogo da semana é o Gil Aves, AFS, como queiram, na sexta-feira, feriado, sexta-feira santa, às 3h30 da tarde. O Gil, que está em sexto lugar, que ainda sonha com o quarto lugar, está a 4 pontos do Sporting Clube de Braga, que tem menos um jogo e que vai jogar contra um Aves que basicamente está condenado à descida da divisão, tem apenas 11 pontos no campeonato, uma equipa que este ano está a fazer um campeonato muito, muito, muito mau. O Gil, que até ao fim do campeonato tem um calendário, digamos que um pouco acessível, digamos assim, porque tem um campeonato contra equipas que são do mesmo valor ou até um bocadinho abaixo. O Gil, que joga este jogo em casa com o Aves, depois vai a Tondela, recebe o Vitória, recebe o Casa Pia, vai a Vila do Conde ao Rio Ave, recebe o Arouca e termina com o Sporting em Alvalade. Ou seja, como podemos ver aqui, tem um calendário contra equipas do seu campeonato e somente na última jornada desloca-se a Alvalade, que poderá ser um jogo mais difícil, mas à partida já terá aqui resolvido a situação tanto da Europa e o Sporting ou não, a situação ali do segundo lugar ou mesmo do título. Do Gil Vicente, quero destacar aqui principalmente 5 jogadores. São eles o Luís Esteves, o médio do Gil Vicente, o Santi Garcia, o Agostinho Moreira, o Gustavo Varela e o Murilo. Estes jogadores, que o Luís Esteves custa 6.1, um jogador que marca livres, que marca cantos, ou seja, um jogador de muito valor para ter em qualquer equipa. Depois tem o Murilo, que é o extremo direito, Murilo que custa 6.2, um jogador que marca penaltis, um extremo muito ofensivo. Santi Garcia, com um valor a ter muito em conta. O Santi Garcia é um médio com muita chegada à área, tem um remate muito forte fora da área e custa apenas 5.3, um médio a ter bastante em conta. Depois, Agostinho Moreira que não foi uma aposta
inicial de César Peixoto, mas ultimamente tem sido, e nos últimos 2 jogos, tem 2 golos apontados. Um jogador que custa apenas 4.3, não é muito caro, um jogador para ter em qualquer equipa, tendo em conta que o calendário do Gil é contra equipas assim do nível do Gil, ou seja, pode ser um jogador que possa marcar aqui um golinho ou outro. Depois, a principal dica que eu tenho para o Gil Vicente é evidentemente o seu ponta de lança Gustavo Varela, que depois da saída de Pablo e da lesão de Héctor Hernández tem sido a principal aposta de César Peixoto, um ponta de lança que custa 5.1 e que obviamente poderá ser uma boa aposta, tendo em conta que não há muito mais jogadores aqui a substituir o Gustavo, tem só o Carlos Eduardo, mas a meu ver a principal opção é o Gustavo Varela, um jogador aqui a ter em conta por parte do Gil. O Gil que não vou aqui recomendar as defesas do Gil porque tem 28 golos sofridos em 27 jogos na Liga, ou seja, aqui uma média acima de um golo por jogo. Daí eu não recomendar defesas do Gil, se bem que temos os jogadores como o Boato, como o Elimbi, o próprio Koná, que são bons jogadores, mas para Fantasy, e tendo em conta que o Gil tem esta média de golos por jogo, sofridos, a meu ver, não compensa ter. Saltando para o próximo jogo, o Vitória defronta a equipa do Tondela. O Vitória que, como sabemos, está aqui numa má fase. O treinador foi despedido, tem 3 derrotas nos últimos 3 jogos. Uma fase aqui difícil para a equipa de Guimarães. Contra um Tondela aflito, a precisar de pontuar. O Tondela que está neste momento em penúltimo lugar, só a 2 pontos do Casa Pia, que é a equipa que está, a primeira equipa acima da linha d'água. Se bem que o Casa Pia tem menos um jogo, que é o jogo contra o Braga, mas falaremos mais à frente. Vamos então focar-nos aqui no Vitória Tondela, que apesar do mau campeonato, considero um mau campeonato por parte da equipa do Vitória, que tem golo, uma equipa que tem 29 golos em 27 jogos, uma equipa que apesar da sua má forma, tem aqui média acima de mais de um golo por jogo, e que podemos ter em conta aqui o calendário dos vitorianos, porque o Vitória joga agora com o Tondela em casa, vai à Vila das Aves jogar com o AFS, vai a Barcelos jogar contra o Gil Vicente, recebe o Rio Ave, tem aqui um jogo na antepenúltima jornada com o Sporting, vai ao Alvalade, poderá ser aqui o jogo mais complicado para a equipa do Vitória. Depois recebe o Casa Pia e vai à Madeira jogar contra o Nacional. Ou seja, podemos ver que o calendário não é assim muito complicado para a equipa do Vitória, e para uma equipa que tem média de acima de um golo por jogo, poderá ser aqui interessante ter jogadores do ataque do Vitória. Jogadores estes que temos aqui o exemplo, por exemplo, do Omar Camará, um extremo muito bom, ainda jovem, custa apenas 4.5. O Saviolo, exatamente o mesmo valor, 4.5, um extremo esquerdo também muito bom. E depois temos aqui 2 um bocadinho mais caros, que na minha opinião poderemos ter em conta, mas tendo em conta o valor deles, não são assim muito acessíveis. Haverá outras opções melhores, mas o Gustavo Silva é uma boa opção também, e o próprio Telmo Arcanjo, que também poderá ser uma boa opção. E, por acaso, por coincidência, são todos extremos, mas com muita propensão ofensiva, e tendo em conta que o ponta de lança do Vitória é o Nelson Oliveira ou Nedói, que não tem assim grande preponderância a nível de golos, poderá ser interessante ter em conta estes jogadores que mencionei. Passando para o Tondela que até ao fim do campeonato é uma equipa que não tem um calendário assim muito complicado. O Tondela vai agora a Guimarães, depois recebe o Gil Vicente, vai ao Dragão, que é o jogo mais complicado, recebe o Nacional, vai a Casa Pia, recebe o Moreirense e joga fora com o Arouca na última jornada. Não é um campeonato muito complicado até ao fim para o Tondela, são equipas aqui a lutar pelos mesmos objetivos que eles, como o Nacional, como o Casa Pia. O próprio Arouca ainda não está muito safo da zona de descida, tem só aqui o jogo com o Porto, que é mais complicado. E estava-me a esquecer, tem o jogo com o Sporting. O jogo com o Sporting
também foi adiado. O Tondela também tem que jogar contra o Sporting. Mas de resto são equipas aqui do seu campeonato. O Tondela que precisa de pontos e poderá ser interessante destacar, e só vou destacar aqui um jogador do Tondela, que é o Pedro Maranhão. O Maranhão, desculpem, Pedro Maranhão, que tem 6 golos e na Fantasy ele aparece como médio, mas ele joga como extremo, um jogador que só custa 5.4, poderá ser interessante aqui pelo valor ter o Pedro Maranhão, que apesar de só ter 6 golos, por incrível que pareça, é o melhor marcador da equipa do Tondela. Passando ao próximo jogo, que é o Sporting Santa Clara. O Sporting que recebe aqui a equipa dos Açores, antes do confronto da primeira mão da Liga dos Campeões com o Arsenal. O Sporting que no mês de Abril tem aqui um calendário muito complicado. O Sporting que recebe agora o Santa Clara, depois tem o Arsenal para a Liga dos Campeões, para a Fantasy obviamente não conta. Vai à Amadora, um jogo que também poderá ser ou não acessível, mas em princípio obviamente o Sporting é favorito. Depois vai outra vez a jogar contra o Arsenal, mas desta vez em Londres, para a segunda mão das quartas de final da Champions. Recebe o Benfica, um jogo extremamente importante e basicamente é aqui que vai ditar se o Sporting ainda aspira ao título ou então se luta ali pelo segundo lugar e, em caso de vitória do Benfica, pode ficar em maus lençóis para o lugar de acesso direto à Champions. Depois tem aqui, para terminar abril, vai ao Dragão jogar com o Porto, a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, e acaba o mês de abril a jogar contra o Aves, na Vila das Aves, e a partir daí um campeonato que não é assim tão fácil também até ao fim. Tem o Vitória em casa, vai a Vila do Conde jogar com o Rio Ave e termina em casa com o Gil Vicente. Um campeonato aqui até ao fim a prever-se complicado para o Sporting. O Sporting para este jogo tem a principal ausência de Luís Soares, Soares que levou um jogo de suspensão por causa daquele gesto da Manita contra o Porto na primeira mão das meias finais da Taça. Soares não vai então alinhar neste jogo e que, à partida, a meu ver, tem como principal substituto o Rafael Nel. O Rafael Nel, que já foi aposta de Rui Borges no campeonato e inclusive marcou um golo contra o Bodo naquele jogo incrível do Sporting que permitiu a passagem para os quartos finais da Champions. Rafael Nel, a meu ver, vai ser o escolhido por Rui Borges. Tem ainda a ausência de Luís Guilherme, que ainda está em dúvida, como entorce. E destacar aqui também o regresso de Kenda, que já integrou os treinos da equipa, mas a meu ver ainda não está apto para ser uma aposta para Fantasy. A falar aqui mais do Sporting, obviamente jogadores a ter em conta e a não abdicar até ao fim do campeonato, como o Gonçalo Inácio e o Maxi Araújo na defesa, jogadores extremamente importantes para a Fantasy e obviamente também para o treinador, para o Rui Borges. Apesar dos jogos da Champions à partida, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo, a não ser que sejam expulsos ou que tenham alguma lesão, estarão sempre presentes no 11 inicial nos jogos na Liga. O Maxi tem uma propensão ofensiva tremenda, o que também poderá, além de dar os pontos de bónus defensivos e as clean sheets, poderá aqui dar uma assistência a um golo, talvez, devido à sua propensão ofensiva. E depois, obviamente, não é o trio, é o quarteto atacante, que é o Poto, o Trincão, o Catamo e, obviamente, o Luís Soares, que apesar de não jogar esta jornada, obviamente não é um jogador para descartá-lo e manter ali no banco quem o tiver para lançar a partir das próximas jornadas. Luís Soares, que obviamente é uma excelente aposta em qualquer equipa. Depois, relembrar que o Sporting tem o tal jogo em atraso contra o Tondela, como disse há bocado, e vai ter uma Double Game Week importantíssima para aqueles jogadores que ainda tenham o wildcard por usar. Só que ainda está por definir a data, ainda não se sabe quando é que vai ser. O Sporting que enfrenta então o Santa Clara, que será uma das equipas a destacar, mas só a partir do próximo episódio. Santa Clara que depois deste jogo o Sporting terá aqui um calendário bom, a meu ver, e então falaremos no próximo episódio. Este jogo
Está fechado. Vamos só lançar a primeira rúbrica deste podcast e, obviamente, deste episódio, que será o Capitão Arriscado. O Capitão Arriscado vai para nem mais nem menos que Pote ou Pedro Gonçalves, como queiram. Porque é que, a meu ver, é um capitão arriscado? Com a ausência de Luís Soares, o Pote adivinha-se que será o principal jogador a assumir aqui as rédeas do ataque do Sporting, um jogador que marca livres, que marca cantos e que poderá ser tentação muita gente colocar o Pote a capitão. A meu ver, é uma escolha arriscada, porque estes 2 jogos da seleção o Pote foi chamado, estes 2 jogos amigáveis de Portugal foi chamado e Roberto Martínez alegadamente nas suas entrevistas disse que o Pote foi poupado porque ainda estava tocado, foi a expressão que ele usou, e que o preferiu poupar. Apesar disso, fez as viagens, o Pote fez as viagens com a seleção, viagens longas, provavelmente só chegou ou chegará hoje quarta-feira, estou a gravar isto quarta-feira, durante o dia, devido à distância que foi. Ou seja, pode não ter treinado hoje, só vai treinar quinta para jogar sexta. É aqui um senão e, a meu ver, é uma opção arriscada meter o Pote a capitão com a ausência do Soares. Muita gente cairá na tentação, a meu ver, é arriscado e fica aqui então com o selo de capitão arriscado desta jornada. Avançando, Nacional Estrela. O Nacional que recebe aqui a equipa do Estrela da Amadora, que teve um bom resultado na última jornada, ganhou 4-0 à equipa do Casa Pia. Isto que é basicamente um jogo, digamos, de aflitos. Duas equipas estão aqui a precisar de pontos na luta pela manutenção. O Nacional em casa, como todos sabemos, esta época por acaso não, mas historicamente é uma equipa que faz do fator casa a sua maior força e apresenta-se aqui neste jogo apenas a 2 pontos da linha d'água. O Nacional, que até ao fim do campeonato tem aqui um calendário, eu diria que pode ser bom, porque recebe agora o Estrela, tem só na próxima jornada a deslocação à Luz, que é um jogo obviamente complicado, mas depois tem Alverca em casa, Tondela fora, Aves em casa, Santa Clara fora e Vitória em casa. Ou seja, um calendário, desculpem, aqui muito bom, a meu ver, para o Nacional. Uma equipa a precisar de pontos. Quanto a adversários direitos, poderá ser interessante ter aqui alguns jogadores em conta. Primeiro, referir que a grande baixa é Lisiero, um jogador tecnicamente muito bom, um jogador que veio do Brasil a esta época. A nível de fantasy tem uma média de 3.5 pontos por jogo, não é nada do outro mundo, mas para um jogador de uma equipa, digamos, sem ser as equipas grandes, que particularmente eu gosto, um jogador com muita qualidade, que marca cantos, marca livres, mas é uma baixa para este jogo do Nacional. Principais apostas do Nacional, sem sombra de dúvidas, Chucho Ramírez ou Jesus Ramírez, o ponta de lança e a referência de ataque do Nacional, um jogador que custa 6.3 e que tem 29, desculpem, é o melhor marcador do Nacional, com 14 golos, e é sem dúvida o jogador principal a destacar na equipa do Nacional, além de Paulinho Boia, o extremo do Nacional, que custa apenas 4.5, poderá ser aqui uma boa opção para as equipas que ainda têm algumas transferências e têm um pouco valor para gastar. 4.5, Paulinho Boia. O Chuchu Ramírez é um ponta de lança, um finalizador nato. Uma equipa do Nacional que incrivelmente tem acima de um golo por jogo marcado, 29 golos em 27 jogos no campeonato, a ser sem dúvida uma equipa, e tendo em conta o seu calendário, que valerá a pena apostar aqui nestes 2 avançados, digamos assim. O Chuchu é claramente um avançado, o Paulinho Boia é um extremo, mas com propensão ofensiva tremenda. O Estrela, que teve então aquela grande vitória na última jornada por 4-0 frente ao Casa Pia. E a seguir ao jogo com o Nacional, o calendário do Estrela
é muito complicado. O Estrela que joga então na Madeira, na jornada a seguir recebe o Sporting, vai à Arouca, recebe o Futebol Clube Porto, vai a Moreira de Cónegos, recebe o Famalicão e vai a Braga na última jornada. Ou seja, um calendário aqui apertado para a equipa do Estrela que precisa de pontos, mas que é uma equipa que, apesar deste calendário, é uma equipa que tem 33 golos em 27 jogos no campeonato. Uma média ainda relativamente acima de um golo por jogo. E, tendo em conta estes dados, a minha aposta do Estrela, ou de um jogador do Estrela, vai claramente para o Marcos Abraham, ou Abraham Marcos, um jogador que custa apenas 5.5, um jogador que na Fantasy está como médio, mas ele joga ali a extremo, avançado de vez em quando, ou seja, um jogador que tem muita tendência a aparecer na área, a rematar, poderá fazer assistências, golos, e uma equipa que, apesar de um calendário difícil, que tem 33 golos em 27 jogos, poderá ser aqui uma excelente aposta. Seguimos Moreirense-Braga, um jogo entre duas equipas boas. O Braga claramente muito forte, o Moreirense que prometeu no início da época, mas tem vindo a descer, de forma, claro, não é? A descer na tabela, que está em oitavo lugar, apesar de tudo, um campeonato tranquilo por parte do Moreirense. Que recebe aqui o Braga e que terá um calendário muito difícil até ao fim do campeonato, porque recebe agora o Braga, vai depois a Famalicão, recebe o Estoril, vai à Luz, de fronte ao Benfica, recebe o Estrela da Amadora, vai a Tondela e recebe na última jornada o Aves. É muito difícil porquê? Porque tanto o Braga como o Famalicão, o Benfica, não preciso dizer, o Estrela que está a precisar de pontos, o Tondela a precisar de pontos, o Aves é na última jornada, já poderá estar aqui condenado, ou seja, um calendário que é complicado, joga aqui contra muitas equipas de qualidade, vai agora ao Braga, depois o Famalicão, o Estoril, assim 3 jogos de rajada, contra equipas com muita propensão ofensiva. Principal ausência do Moreirense continua a ser Dinis Pinto. É o jogador do Moreirense que está em mais equipas fantasy, um jogador que está em 16% das equipas e com média de 4.2 por jogo. O lateral direito continua fora neste jogo por lesão. Este Moreirense que tem uma média de 31 golos em 27 jogos no campeonato, uma média acima de um golo, é bom, porque uma equipa que prometeu no início do campeonato, estava a jogar muito bom futebol. Do Moreirense, destacar claramente, e vou destacar aqui este único jogador, que é o Diogo Travassos. O Diogo Travassos, que é um jogador que custa 4.5, aparece como defesa, mas é um jogador que joga a extremo na equipa do Moreirense. Tem média de 4.3 pontos por jogo, e poderá ser aqui o principal jogador a destacar do Moreirense. Um jogador que está como defesa, mas joga a extremo, é sempre uma boa opção, porque tudo que seja golos e assistências é valorizado. Também posso destacar aqui o médio ofensivo, que é o Alanzinho, que com a saída do Guilherme Schettino, o ponta de lança que era do Moreirense, tem aqui uma propensão ofensiva. O Alanzinho, que é um bocadinho caro para a equipa que é, com todo respeito, 6.4, é um jogador que ainda tem um valor assim um bocadinho elevado, e para essas opções de terreno para médio poderá haver médios mais interessantes, mas quem quiser, Alanzinho é uma boa opção, porque é um jogador com muita chegada à área por parte do Moreirense. O Braga, a equipa do Braga, que tem um calendário aqui um bocado complicado por causa da eliminatória da Liga Europa, dos quartos de final frente ao Betis. O Braga que vai agora a Moreira de Cónegos, depois joga com o Betis em casa, recebe a equipa do Arouca, vai a Sevilha jogar com o Betis, depois tem Famalicão em casa, Casa Pia fora, Santa Clara fora, Estoril em casa, Benfica na Luz e última jornada com o Estrela em casa. Um calendário que
lá está, é um bocado complicado devido à deslocação para a Europa, e o plantel do Braga não é um plantel assim tão extenso para promover a rotação. O Braga, que também terá o tal jogo em atraso que tem com o Casa Pia, que é daqui a 3 jornadas, ou seja, será importante para a malta que quiser, que já não tem o wildcard e queira ter o máximo de jogadores possíveis do Braga. Será interessante começar a mexer, porque será daqui a 3 jornadas. O Braga joga com o Famalicão e na mesma jornada, digamos assim, tem a meio da semana o jogo com o Casa Pia, a tal Double Game Week do Braga. Principal ausência para esta jornada: Zalazar, uma grande perda do Braga. Zalazar, que está com uma lesão muscular que contraiu no jogo do Porto. Zalazar, que é aqui a grande ausência por parte do Braga, um jogador que tem sido, a meu ver, tem levado o Braga às costas, tem muitos golos, tem assistências, não só isso, a forma de jogar dele, é ele que carrega quase todo o ataque do Braga. O Braga, que tem média de mais de 2 golos por jogo no campeonato, tem 53 golos em 26 jogos. Por outro lado, tem 27 golos sofridos em 26 jogos, ou seja, uma média acima de um golo sofrido por jogo. E ainda por cima tem a lesão de Barisic, o defesa central do Braga também está lesionado. Daí não vou recomendar nenhum central do Braga, apesar de que nessa Double Game Week será interessante ter jogadores como o Lagerbielke, que tem muita chegada à área nos cantos e poderá fazer um gol ou não, e alguma clean sheet. Eu não recomendo aqui nenhum defesa do Braga. Recomendo sim, e principalmente para esta jornada, quem tiver transferências e valor para isso, Ricardo Horta. Com a ausência de Zalazar, será a responsabilidade recairá sobre ele do ataque do Braga, um jogador também que tem muito golo esta época, um jogador histórico para a equipa bracarense, e que, a meu ver, neste jogo será a principal referência do ataque, além de Pau Vítor. Mas Pau Vítor não tem assim tanta, tanto golo e tanta assistência. É um jogador sim importante na dinâmica do ataque do Braga, mas a nível de números não é assim tão relevante como o Horta e como o Zalazar. Depois, Rio Ave Alverca. O Rio Ave recebe aqui a equipa do Alverca numa luta entre dois adversários diretos, na luta pela manutenção, e, como é óbvio, vamos a precisar de pontos. É a melhor fase do Rio Ave na temporada. O Rio Ave, que em 5 jogos, nos últimos 5 jogos, tem 3 vitórias seguidas e um empate, e que até ao fim do campeonato tem um calendário muito interessante. O Rio Ave, que recebe o Alverca agora, vai aos Açores, ao Santa Clara, recebe o Aves, vai a Guimarães, recebe o Gil Vicente, depois tem aqui este jogo mais complicado com o Sporting em casa, e vai jogar com o Casa Pia fora na última jornada. Tirando este jogo com o Sporting, que é completamente complicado, tem aqui um campeonato interessante, porque é uma equipa que tem 28 golos em 27 jogos, ou seja, média acima de um golo por jogo, e que, apesar de ter equipas aqui como o Gil Vicente, como o Vitória fora, que são jogos complicados, Santa Clara fora também, com esta média de golos, é uma equipa que é interessante ter aqui, principalmente os jogadores de ataque. E em falar dos jogadores de ataque do Rio Ave, é inevitável falar da coqueluche recente do Rio Ave, Alan Beleza. Alan Beleza, que tem 4 golos nos últimos 3 jogos, um jogador que custa 5.2 e que marca os penaltis. Daí ser a segunda rúbrica deste podcast. Scout da semana: Alan Beleza, do Rio Ave, 5.2, custa o mesmo, que vamos ver, por acaso é o jogo a seguir, mas custa o mesmo que Denis Gul. É a principal referência do ataque do Rio Ave e tem estado em grande forma. Daí o scout da semana ser para Beleza. Custo baixo, minutos de jogo garantidos, e
propensão ofensiva tremenda, além de marcar os penaltis. Temos aqui o scout da semana. Alverca, que também precisa de pontos para garantir a manutenção. Também tem uma média exata de um golo por jogo, 27 golos em 27 jogos. E tem um calendário que, apesar de ter aqui o jogo do Porto no Dragão, aqui na antepenúltima jornada, vai agora ao Rio Ave, recebe o Casa Pia, vai à Madeira ao Nacional, recebe o Arouca, vai então ao Dragão, recebe o Estoril e vai a Famalicão na última jornada. Não é um campeonato fácil até ao fim, mas uma equipa que tem média de um golo por jogo, será aqui interessante ter em conta principalmente o Maresi, o ponta de lança do Alverca, custa apenas 5. E é interessante ponderar ter aqui o Maresi, baixo custo, tem minutos e poderá ser aqui uma boa estratégia para ter um ponta de lança assim de valor mais acessível. E Lincoln que é um médio extremo, médio ofensivo, depende dos jogos, mas que marca bolas paradas, livres, cantos, só não marca os penaltis e custa 5.7. Poderá ser interessante ter aqui estes dois jogadores do Alverca, Maresi e Lincoln. A meu ver, serão as principais referências do Alverca daqui para a frente no campeonato. Depois, Futebol Clube Porto Famalicão, um jogo difícil. O Porto recebe aqui um Famalicão em grande forma. O Famalicão que luta pelo quarto lugar, diretamente com o Braga, e que está em grande forma. O Famalicão nos últimos 5 jogos tem 4 vitórias e um empate, 3 vitórias seguidas, e apresenta-se aqui no Dragão com a expectativa depois, porque o Braga tem um jogo a menos e o Famalicão está apenas um ponto do Braga. Poderá ser aqui interessante de ver o Famalicão jogadores como o Sorriso, que apesar de ter um custo ainda alto, é um extremo, custa 7.1, aparece a médio na Fantasy, obviamente, tem uma média de 4.4 pontos por jogo e, apesar de só ter 5 golos neste campeonato, é o melhor marcador da equipa, o que explica também o facto dos pontos de lança do Famalicão estarem muito apagados esta época. O Elisor, o Aboubakar têm estado muito apagados. Sorriso aqui a ser uma das principais referências do Fama no ataque. Custa, é um bocadinho, um valor assim um bocadinho acima, 7.1. Não é qualquer pessoa que está disposta a dar este valor para um jogador do Famalicão. O Famalicão tem aqui um dado interessante, que sem ser os 3 grandes, é a equipa com menos golos sofridos no campeonato. E isso reflete-se nos pontos totais dos jogadores do Fama. Os jogadores como o De Haas, que tem 130 pontos no total, o Rodrigo Pinheiro, o próprio guarda-redes, o Karevic, com um guarda-redes muito bom, 141, o outro central, o Bá, são os jogadores todos da defesa e que são os jogadores com mais pontuação total do Famalicão. Isso reflete-se então aqui o facto do Famalicão ser a equipa com menos golos sofridos, tirando os 3 grandes. O Famalicão, que como disse é uma equipa que está em boa forma, tem 33 golos em 27 jogos, mas que tem um calendário um bocado complicado, porque vai agora ao Dragão, depois recebe o Moreirense, vai a Braga, vai ao Estoril, recebe o Benfica, vai à Amadora e acaba o campeonato com o Alberca em casa. E esta sequência de jogos muito complicada para o Famalicão: Porto, Moreirense, Braga, Estoril, Benfica. Daí eu não recomendo a defesas, somente o Sorriso para o ataque. Contra um Porto que obviamente é o líder do campeonato, em excelente forma. O Porto que conta com principais ausências, o Rodrigo Mora está em dúvida, o Gabriel Veiga não vai jogar porque viu o quinto amarelo em Braga, e o Diogo Costa também está em dúvida, mas em princípio foi poupado dos amigáveis da seleção e jogará contra o Famalicão.
Com as ausências de Rodrigo Moura, que está em dúvida, e Gabri Veiga, Fofana poderá ser aqui visto como uma aposta a titular neste jogo. Fofana, que tem sido decisivo nos jogos do Porto, não só com golo, mas na maneira como entra nos jogos. Um jogador que custa 5.6, tem a média 3.2 pontos por jogo. Poderá ser aqui um jogador para quem tenha transferências, apostar só neste jogo, ou então tê-lo sempre, a meu ver, não compensa. Mas para este jogo será de certeza uma aposta de Farioli, e teremos aqui Froholt, que a jogar com Fofana ali no meio campo poderá ter um papel mais de chegada à área. O Froholt, que sem o Gabriel Veiga e o Moura poderá assumir então este papel. Depois, o Farioli, como o Porto tem os jogos com o Nottingham para a eliminatória da Liga Europa, que já sabemos que o Porto tem dois 11 basicamente. Farioli joga com 11 no campeonato, joga com outro 11 na Liga Europa, e sabemos que o William Gomes tem estado em boa forma, tem entrado e tem sido um jogador desconcertante na equipa do Porto, um jogador que custa 6.9, mas que Farioli no campeonato tem optado por PP. Vamos ver como é que corre daqui para a frente. Depois será interessante manter o Gul, o Denis Gul, até ao fim do campeonato, porque o Gul tem jogado para o campeonato, o Moffi tem jogado para a Liga Europa, tem sido essa a gestão de Farioli. O Gul é um ponta de lança titular de um grande e que custa apenas 5.2. Daí ser muito interessante manter o Gul até ao fim do campeonato, porque, a meu ver, não será um jogador que ficará apagado até ao fim do campeonato, e um jogador titular de um grande a custar 5.2 poderá ser sempre uma boa opção a ter. E depois jogadores como a Muralha Polaca, como chamam o Kiwior e o Bednarek, será sempre bom manter até ao fim. Custam os dois o mesmo, 6.7. O Kiwior tem aquele extra de ter uma qualidade de passe tremenda, que poderá isolar um jogador na frente. Poderão optar pelo Kiwior em vez do Bednarek por causa disso. O Martim Fernandes tem sido também um jogador muito positivo no Porto, custa 6 e poderá dar aqui uma assistência. As clean sheets também no Porto são um apanágio, o Porto que é a melhor defesa do campeonato. Depois Froholt custa 6.5, poderá ser interessante porque também tem tido muita chegada à área, tem feito golo, tem assistências, e obviamente não poderíamos deixar de falar de Oscar Petrusevski. O Oscar custa 6.9 e poderá ser um take polémico, mas para mim Oscar Petrusevski neste momento é o melhor extremo da Liga Portuguesa. Poderá estar ali tac a tac com Sheldrup, mas neste momento, a meu ver, Oscar Petrusevski, o melhor extremo da Liga Portuguesa, e, como é óbvio, recomendo claramente tê-lo. E prova disso é que será o capitão seguro. Capitão seguro, Oscar Petrusevski, um jogador desconcertante, tem golo, tem assistência, tem o extra de só jogar no campeonato, porque Farioli não o inscreveu na Liga Europa, ou seja, o Oscar vai ser sempre aposta, terá sempre muitos minutos, e neste momento é a principal referência do ataque do Porto. Passando para o próximo jogo, Arouca Estoril. O Arouca precisa aqui de pontos para evitar a aproximação das equipas que estão na linha da água e abaixo da linha da água, contra uma equipa do Estoril de Ian Castro, que está tranquilo, que se poderá sonhar ainda com o quarto lugar, mas dificilmente, e que pratica um bom futebol. O Arouca, que é uma equipa ofensivamente a ter em conta, tem 34 golos em 27 jogos, uma boa média ofensiva para o Arouca. Só que tem a principal ausência é Alfonso Teresa. Alfonso Teresa, que foi suspenso, assim como Dedic, no jogo com o Benfica, e cumpre um castigo de 2 jogos. Este será o segundo jogo. Alfonso Teresa então de fora deste jogo, e a par de Joará, são os jogadores mais influentes do Arouca. Alfonso Teresa, que
está em 20% das equipas fantasy, é uma boa percentagem. Um jogador custa 5.8, é médio na fantasy, mas joga a extremo. Um jogador que tem média por jogo de 4.3, assim como Joe Ará, que também tem média de 4.3 pontos por jogo e custa apenas 5.3, e aqui com a ausência de Teresa poderá ser interessante apostar aqui no Joe Ará. Outra recomendação por parte da equipa do Arouca será o Barbeiro que é o ponta de lança titular do Arouca, e marca penaltis. Um ponta de lança que custa apenas 5.5 e que uma equipa que tem 34 gols em 27 jogos poderá ser interessante ter o ponta de lança. O Barbeiro custa 5.5, se compararmos ao Denis Gould que custa 5.2 e a ponta de lança de uma equipa grande, fica a vosso cargo fazer aqui a gestão, mas claramente um jogador interessante para ter do Arouca. Quanto ao Estoril, que já sabemos que é uma equipa muito ofensiva, o Jan Castro tem, por norma, esse estilo de jogo muito ofensivo, uma equipa que tem 48 gols em 27 jogos e que terá um campeonato difícil até ao fim. O Estoril que vai agora a Arouca, vai a Braga, recebe o Estrela, vai a Alverca. Desculpem, estava a falar do campeonato do Arouca. O Estoril que tem um campeonato difícil, sim, e daí, mas como ser uma equipa muito ofensiva, é importante destacar aqui os jogadores do ataque, como o Begraoui, que é o melhor marcador da equipa com uns incríveis 17 golos. Begraoui, a principal referência ofensiva do Estoril, tem uma média de 5.7 pontos por jogo e que aparece como médio na Fantasy, mas sabemos que ele joga ali, não direi a ponta de lança, mas joga a extremo, avançado. É o jogador claramente mais interessante para ter do Estoril. Um jogador que custa 6.7, não é muito barato, mas tendo em conta os pontos que dá, é interessante. A par de João Carvalho que também custa 6.7, este sim é claramente um médio ofensivo. Nesta época conta-se com 6 gols e 10 assistências, um jogador que marca cantos, marca livres, ali vai dividindo com o Wolfsgrove, tem uma média de 5.4 pontos por jogo, um jogador também a ter bastante em conta do Estoril. Outro que eu também gosto muito, mas que tem estado apagado, é o Guitano. O Guitano, que é um ótimo jogador, muitos altos e baixos, custa apenas 5.3, um jogador desconstante com a bola no pé, está sempre perto de fazer assistências, muito rápido. Será interessante tê-lo também, um jogador a custar 5.3 e numa equipa do Estoril que tem uma propensão ofensiva muito grande, é sempre interessante ter um jogador destes na nossa equipa. Para acabar, o último jogo, que já é na segunda-feira, na Pascuela, um Casa Pia Benfica, um Casa Pia aflito, a precisar de pontos, contra um Benfica que sonha claramente com o segundo lugar e só depende de si, a meu ver, já não chega ao primeiro, teria de acontecer um milagre, mas claramente dentro do segundo lugar, a depender só de si, e que terá aquele jogo decisivo, a meu ver, com o Sporting, que ditará assim o lugar das duas equipas. Este Casa Pia que está aflito, digamos assim, e que tem um calendário complicado. O Casa Pia que recebe agora o Benfica, depois vai a Alverca, uma equipa também a precisar de pontos, recebe o Santa Clara, a precisar de pontos, recebe o Braga, vai a Barcelos, ao Gil Vicente, recebe o Tondela, uma equipa também na linha da água, vai a Guimarães, ao Vitória e acaba o campeonato a receber o Rio Ave. Não é um campeonato fácil até ao fim para a equipa do Casa Pia. Tem uma média não, tem um golo por jogo, 26 em 26, e é a terceira pior defesa do campeonato. Tem 48 golos sofridos em 26 jogos. Não esquecer também o jogo em atraso com o Braga, mas a meu ver não compensa ter aqui jogadores do Casa Pia para essa Double Game Week. Recomendar só do Casa Pia o Livolan, que é o principal jogador do ataque do Casa Pia. O Livolan custa 5.4,
joga a extremo e tem uma média de 4.3 pontos por jogo, que é uma boa média para um jogador de uma equipa como o Casa Pia. Depois também o Larrazabal, que tem muitas equipas fantasy, mas a meu ver, tendo em conta que o Casa Pia é a terceira pior defesa, sofre muitos golos, apesar de ser um bom jogador, um bom lateral direito. O Larrazabal custa apenas 4.9, tem a média 3.9 pontos por jogo, mas como o Casa Pia não, é uma equipa que sofre muitos golos, não compensa ter o defesas do Casa Pia, em particular o Larrazabal, que apesar de ser muito bom, a meu ver, não tem lugar na Fantasy. Passando para o Benfica, que também não tem um calendário fácil até ao fim do campeonato. O Benfica que se desloca agora ao Casa Pia, depois tem o jogo com o Sporting a meio. Hum, mas que poderá ser interessante ter aqui em conta principalmente dois jogadores. Primeiro, dizer que as principais ausências são de Edic, pela mesma razão que o Alfonso Teresa, do Arouca, cumpre agora o segundo jogo de suspensão. Frederick Ausnes, que apesar de estar em dúvida, a meu ver, irá jogar, já treinou com a equipa e deverá jogar o Ausnes. Do Benfica, não vou recomendar nenhum defesa porque tem um calendário propenso a sofrer golos. Tem jogos aqui contra equipas que precisam de pontos e que têm uma média de golos acima de um golo por jogo. Daí não recomendar nenhum jogador do Benfica. E também é uma defesa que Mourinho nunca sabe se vai jogar Dedic, se vai jogar Bá, se joga Dal, se joga Cini, se joga Tomás Araújo e Otamendi e António Silva e Tomás Araújo. Daí não recomendar nenhum jogador do Benfica. Recomendo sim e manter até ao fim do campeonato. Obviamente, Pavlidis. Pavlidis dispensa apresentações, uma média de 6.4 pontos por jogo. E um jogador sempre, quem possa ter e quem tenha orçamento para isso, manter sempre o Pavlidis até ao final do campeonato. E, obviamente, Sheldrup, que para mim é o melhor jogador do Benfica neste momento. Um jogador que melhorou significativamente ao longo da época. Um jogador que Mourinho teve quase para dispensá-lo, mas na minha opinião, Sheldrup é o melhor jogador do Benfica neste momento. Dizer também, e para terminar com a última rúbrica deste episódio, que a Armadilha Fantasy vai para Pavlidis. Porquê? Pavlidis tem estado apagado ultimamente, não tem feito a diferença que fazia no início do campeonato, daí também a ascensão de Sheldrup ou Prestiani, tem tido mais, tem aparecido mais nos jogos do Benfica. Pavlidis tem estado muito apagado, mesmo agora nos amigáveis da seleção grega teve apagado. O Pavlidis a não atravessar aqui uma boa fase e daí ser a minha armadilha fantasy, porque é um jogador que todas as equipas, e eu disse ao bocado, que é um jogador importante a ter e muitas equipas têm o Pavlidis, até poderá haver malta que o irá pôr a capitão e daí ser uma armadilha, porque tendo em conta o momento que está a atravessar, a meu ver, não será uma boa opção. Até me poderá calar e fazer 2 ou 3 golos agora aqui ao Casa Pia, mas a meu ver, como disse, não é um jogador que esteja a atravessar um bom momento e daí, claro, obviamente tê-lo ali na equipa, mas uma aposta, estão ali a precisar de um jogador e buscar o Pavlidis. Neste momento metia, por exemplo, o valor, o Luís Soares está suspenso, mas metia, por exemplo, o valor, como falei, ou no Beleza, no próprio Denis Gul, que tem muitos minutos, como falei há bocado, e que não irá estar sempre apagado até ao fim, a meu ver. Por isso, daí o Pavlidis cheira a armadilha fantasy. Meus amigos, estamos falados. Comentem, vejam no TikTok, no YouTube, no Spotify, no Instagram. Deem mais sugestões, conselhos, críticas. Estou aberto a tudo.
Sei que o cenário não é o melhor, mas estou a tentar melhorar, estou a ler o que vocês escrevem e, acima de tudo, como vos disse no primeiro episódio, isto não é suposto ser eu o rei da razão, é sim para irmos discutindo, para falar de fantasy, que se fala pouco por aí fora nas redes sociais, daí eu ter feito este projeto e ser o objetivo deste projeto. Já sabem, para a semana estamos cá e um forte abraço.